Gente, eu conversei com o Manuel Carlos, o pioneiro do marketing de experiência no Brasil, autor do primeiro livro sobre o tema e que viaja o mundo mostrando para empresários como que as grandes marcas encantam seus clientes. Vem conferir comigo. Preço é a maior balela do mundo. Preço é uma mentira que as pessoas acham que fideliza alguém. Fideliza até o concorrente da outra esquina, baixar um pouco mais o preço, ele muda para lá. Ninguém fideliza pelo preço. Você fideliza pela conexão que você cria com a pessoa. Manuel, é um prazer estar aqui com você, tá muito honrada de poder, de você ter topado, né, compartilhar um pouquinho de conteúdo. E que bagagem, que conteúdo! Prazer é meu, Ed. Você fala muito do método Experiencialize, né? O que é esse método? Bom, é um método que ajuda as empresas a se diferenciarem, né? A gente percebe hoje que os produtos, os serviços estão cada vez mais similares, estão cada vez mais parecidos, né? O produto que você tem na sua loja aqui tem uma outra loja do outro lado da rua que vende a mesma coisa. E então você ter um bom produto hoje não é mais um diferencial, Hum. é obrigação. É preciso ir além. E o ir além é provocar uma boa experiência no seu cliente, né? O cliente hoje ele te mede, ele continua com você, continua a relação, né? O consumidor continua a relação com a loja, com a empresa, tal, à medida que a experiência dele é positiva. O pessoal acha muito que fideliza o cliente, mantém o cliente pelo preço, né? Não, E não preço, tem nada a ver. preço é a maior balela do mundo. Preço é uma mentira, né? Que as pessoas acham que fideliza alguém. Fideliza até o concorrente da outra esquina, baixar um pouco mais o preço, ele muda para lá. Ninguém fideliza pelo preço. Você fideliza pela conexão que você cria com a pessoa. Olha só. E nesse contexto, qual que é o maior erro? Qual que você olha assim e fala, meu Deus, é o maior erro das empresas? Bom, eu acho que o maior erro é não perceber o cliente, é não prestar atenção no cliente, né? O cliente está ali na sua frente e você rotula ele, você atende ele com preconceito, você não aproveita a oportunidade do tete a tete, de estar ali de Uhum. frente a frente com o seu cliente para aprender mais sobre ele e aplicar o que você aprende no seu negócio. Qual que seria o primeiro passo, assim, para as empresas? O primeiro passo é: quem é o meu cliente? Quais são as dores dele? Quais são os desejos dele? Quais são as frustrações dele? Quais são as expectativas desse cliente? O que eu posso fazer que vai sensibilizar mais esse cliente? Então, entender, além de questões demográficas, né? Uhum. Gênero, faixa etária, nível socioeconômico, a gente se debruçar sobre o comportamento desse cliente. O que leva esse cliente, né, a buscar ou a te procurar? Então é entender isso, porque daí a partir do momento que você entende quem é o seu cliente, e normalmente eu sugiro para os meus clientes de consultoria, dar um nome para esse cliente. E daí a partir da pessoa você vai desenhar uma, uma jornada, uma estratégia de experiência do cliente. Então a gente chama de jornada do cliente todos os pontos de contato que o cliente tem com a sua empresa. Então, por exemplo, o Instagram é um ponto de contato. O WhatsApp é um outro ponto de contato. Uhum. A vitrine física ali da loja é um ponto de contato. A loja é um ponto de contato, né? O telefone é um outro ponto de contato. Então você trabalhar todos esses pontos de contato de forma, né, a entregar o que o cliente está esperando de você. Então, Olha. então o ponto de partida é sempre o O cliente. cliente. Você fala do efeito uau, né? O que é esse efeito uau e como que proporciona esse efeito para o cliente? 92% das compras tem base emocional. Isso não sou eu quem digo, é um estudo Aham. da Universidade de Harvard, ou seja, o meio ambiente, as pessoas, as emoções, as sensações influenciam decisivamente na decisão de De compra. compra. E muitas vezes a gente fica só fixado, né, um montão de empreendedores aí, fixado na questão do preço, que é racional. Preço é racional. E esquece de todo, né, do encantamento, de como você cria uma experiência, um momento, etc e tal. Para esse uau, né? E o uau é justamente isso, é o ápice disso. Provocar o efeito uau é justamente você surpreender positivamente o seu cliente. Você entregar mais do que o seu cliente está esperando. Então, o seu cliente está esperando X. Você entregar X mais alguma coisa. E Mais Y. alguma coisa, isso. Mas o Y, esse mais alguma coisa, tem que ser algo
que seja de fato representativo para esse cliente. Não Uhum. adianta você dar uma coisa que o cliente, né, Não vai usar, ignora, não vai ignora, não usar, tem tal. valor. É, não tem valor para ele. Por isso, né, que a gente volta naquela questão. Primeiro, você tem que entender quem é o seu cliente. Para algumas pessoas você dá uma atenção maior, você conversar, você senta aqui, tomar um café comigo, etc. Tal, tem muito valor. Para outras, não. A pessoa é mais objetiva, é mais tímida, ela tá com pressa. Então, Aham. você tem que entender quem é quem, né? E se adaptar a cada pessoa, a cada cliente, enfim. E esse, lógico, é o grande desafio. Desafio. E a gente, nessa jornada toda, a gente tem muita influência dos cinco sentidos, né? Do olfato, da audição, e todos os outros sentidos. Como que a gente olhando para o cenário de pequenas empresas, micro e pequenas empresas aí que não tem aquele orçamento, que não tem aquela estrutura toda, e olhando para tudo isso, como que eles podem implementar esses sentidos? Como que esses sentidos, a influência desses cinco sentidos pode fazer diferença no negócio deles? Bom, diferença total, né? A gente tem vários estudos e é totalmente adequado para micro e pequenos negócios. Aliás, quanto menor é o negócio, é mais fácil de implementar, porque o investimento também é menor, Exato. né? E muitas coisas, a gente normalmente tem uma ideia, mas isso eu vou gastar, eu vou investir e tal. Não, na verdade é o investimento mais lucrativo, mais rentável que você pode fazer. É preparar para dar um show sinestésico, um show sensorial para o seu cliente. Então, óbvio, se você abre uma loja, a loja tem que ser bonita, né? Uhum. A vitrine tem que ser bonita, tem que Atraente. chamar atraente, tem que chamar atenção, tem que ter bom gosto, você tem que trabalhar a questão cromática da maneira mais adequada, enfim. Hum. É, mas além disso, tem a camada visual. O visual atrai, o peso do visual é 80%. Mas muita gente fica só no visual e esquece dos 20% que podem fazer daí toda a diferença. Quantas e quantas vezes a gente está ali num shopping em São Paulo, que a concorrência é atroz, feroz ali e tal, lojas e mais lojas, todas lojas bonitas e tal. Muitas vezes você está ali no corredor do shopping, você é atraído pelo aroma de uma loja. Daí esse aroma te faz olhar. E daí, óbvio, você vê o impacto visual também. Então, quando você adiciona mais camadas sensoriais no seu negócio, você vai se diferenciando e vai criando mais valor. Eu costumo dizer que toda marca ela precisa ter uma cor, um cheiro, um som específico, né? Isso faz muita diferença. Quando a gente trata e olha para o lado do marketing, isso faz muita diferença porque te torna único. E dentro desses sentidos, assim, qual que você vê que é o mais negligenciado? Que faria toda a diferença e as pessoas olham muito pouco. Eu acho que o mais negligenciado acaba sendo o aroma. Aroma, E o auditivo também, auditivo. a música, né? Poucas empresas utilizam o auditivo, né, e o olfativo de uma forma profissional, de uma forma intencional, né? Uhum. Qual é a sensação? Porque se você adiciona uma música e um aroma junto com o visual, criando uma unidade temática, né? Você acaba se valorizando muito mais. Mas, Só que tem que ser. A pergunta não é a música que eu gosto. Não é a música, né? Não é a música que eu, Manuel, gosto de ouvir. Que eu, dono da loja, gosto de ouvir, ou que os meus colaboradores gostam de ouvir. É a música certa que vai provocar a sensação adequada que o seu cliente precisa ter dentro da loja. da loja. Você quer acalmá-lo? Você quer acelerá-lo? Então, tudo isso é um estudo que você tem que fazer. Então, tem várias lojas em São Paulo que a pessoa entra estressada, corrida, tal, que a loja ela te acalma, ela te convida a ficar, né? Acalmar. Por quê? Porque tem estudos que quanto mais, dependendo do tipo de negócio, quanto mais tempo você fica na loja, mais você gasta, Uhum. né? E tem outros negócios que você tem que, de alguma maneira, provocar uma rotatividade maior. Então, Uhum. daí a música é mais acelerada, tudo, para a pessoa entrar, comprar, pegar e sair, Já né? influencia. Para poder ter uma troca de clientes ali e tal, saudável. Então, a música eu acho que é muito negligenciada e o marketing olfativo, embora as empresas tenham descoberto cada vez mais,
mas ainda é muito negligenciado. Que bacana. E assim, para a gente finalizar, para quem está assistindo agora, que está começando um negócio, que tem um pequeno negócio, qual que seria assim uma dica de ouro do Manuel? Dica de ouro A do dica Manuel. de ouro do Manuel. Bom, a gente poderia falar muita coisa aqui, mas eu acho que a dica de ouro é a gente, mais uma vez, prestar atenção no seu cliente. Quem é o seu cliente? Né? Porque às vezes a gente fica focado muito no produto, né? A gente gasta um pouco mais de tempo, né, a estudar o seu cliente, a planejar o que você vai fazer. E muitas vezes a solução do seu negócio. Você quer vender mais, você quer faturar mais, você tem que bater uma meta, você precisa vender tal. Às vezes a solução está dentro do seu celular, está dentro do seu WhatsApp. Vai na sua lista de contatos, fala, para quem que eu posso oferecer esse produto aqui que está encalhando aqui, né? Uhum. E daí, evidentemente, para cada um você tem uma abordagem mais personalizada, mais customizada, tal. Então é isso. Seria essa. Obrigada, Manuel. Imagina, foi um prazer.